Buenos Aires com a Luciana Tadeu, como a Tainá Falcão anunciou, começou agora há pouco a audiência do ditador venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa Cilia Flores. Eles foram capturados pelos Estados Unidos em Caracas no dia 3 de janeiro. Estão neste momento em um tribunal em Nova York. O casal tenta convencer o juiz americano de que o governo está interferindo nas defesas das acusações de narcoterrorismo, além de pedir o arquivamento do caso. Luciana Tadeu, entra com a gente aqui com os detalhes desse caso. Quais são as últimas atualizações? Começou já a audiência, ela tem perspectiva de acabar hoje? Oi, Uribe, Tainá, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, essa é uma audiência preliminar e pode sim ter outras antes do início do julgamento. O objetivo é definir algumas questões processuais relevantes justamente para o início do julgamento. Então, importante ressaltar que não é ainda o julgamento começando, é uma audiência preliminar, é uma etapa de instrução em que o juiz, por exemplo, vai discutir as regras sobre apresentação de provas, financiamento da defesa, pedidos da defesa e da acusação e também eventuais ordens judiciais. Como você muito bem mencionou, Uribe, uma das principais questões é o pagamento do advogado de Maduro, Barry Pollock, que no mês passado disse que poderia ter que se retirar do caso, deixar de representar Nicolás Maduro, justamente porque o Departamento do Tesouro e também a Procuradoria, a promotoria desse caso, dizem que o governo venezuelano não pode pagar o advogado de Maduro. Tanto o governo venezuelano como o próprio Nicolás Maduro são sancionados pelo Departamento do Tesouro americano. Então, para o pagamento desse advogado, é necessária uma autorização para que esse pagamento seja realizado. A defesa alega que é um direito constitucional de Maduro que o governo venezuelano pague a sua defesa e afirma que ele não teria recursos acessíveis, porque é importante ressaltar que ele também é alvo de sanções dos Estados Unidos para pagar essa defesa. No caso de que Maduro deixe de contar com esse advogado particular, seria designada para ele uma defesa, um defensor público pelo próprio tribunal, mas a defesa está alegando que isso é uma obstrução do direito de defesa justamente de Nicolás Maduro, que está sendo acusado de narcoterrorismo, de conspiração para importar cocaína e posse de metralhadoras. Acusações que, claro, ele nega. De fato, essa é a segunda audiência da qual ele participa nesse tribunal de Nova York, do Distrito Sul de Nova York. A primeira audiência foi 2 dias depois da captura dele. Lembrando que Maduro é capturado no dia 3 de janeiro, quando atacam a Venezuela. Ele é preso naquele momento e levado para os Estados Unidos. E 2 dias depois é apresentado ao tribunal. E naquele momento ele se declara, tanto ele como sua esposa Cilia Flores, se declaram inocentes. A gente não tem imagens daquela audiência, a gente só tem ilustrações de Maduro e de Cilia Flores diante do tribunal que foram divulgadas pela própria justiça norte-americana. E hoje deve acontecer a mesma coisa. Não são permitidas câmeras dentro da sala de audiência, então é provável que a gente não tenha acesso a imagens dessa audiência, que ainda não é um julgamento. E Maduro chegou no tribunal, nesse edifício da corte norte-americana, a cerca das 4 da manhã. Ele chegou num comboio de furgões, sem janelas, os veículos fechados. A diferença daquelas imagens que a gente viu antes na audiência anterior, de Maduro sendo transportado de helicóptero. Então foi um transporte mais hermético. De fato, a gente vê que as agências de notícia não têm imagens dessa chegada dele no tribunal. Então foi um transporte realmente mais secreto. E antes de ir para o tribunal, ele estava no centro de detenção metropolitana do Brooklyn, que é uma prisão considerada perigosa, inclusive insalubre, com
más condições para os detentos. O filho dele, o Nicolás Maduro Guerra, que é conhecido na Venezuela como Nicolásito, tentou transmitir nos últimos dias uma imagem positiva, otimista do pai na prisão. Diz que ele está com muito ânimo, com muita força, que inclusive está fazendo exercícios diariamente, que vai aparecer mais magro e mais atlético. Porém, é uma versão que contrasta com o que é a descrição dessa prisão. Inclusive, especialistas que conhecem essa prisão, a CNN falou com um ex-diretor desse centro de detenção, onde ele está recluso, onde ele está preso desde que foi capturado pelos Estados Unidos, e diz que Maduro provavelmente está isolado dos demais prisioneiros e 23 horas por dia dentro de uma cela, inclusive não pode ter contato com sua esposa, Cília Flores, e nem muita possibilidade de recreação e nesse isolamento dos demais presos. Então não parece ser realmente as melhores condições. E agora então a gente vai ver como vai ser o desenvolvimento desse processo judicial. A gente tem informação do juiz na sala de audiência, ainda não temos informações sobre se Maduro e Cília Flores estão já nessa audiência que já começou agora, em Nova York. A gente está acompanhando então e vamos trazer mais informações assim que esse caso for se desenrolando, e as informações de dentro da sala de audiência, que é sem transmissão dessas imagens do que está acontecendo agora lá dentro, a gente vai trazendo aqui para a audiência do Bastidores.